Os dois principais candidatos, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, não estão me dando alternativas. Costumo tentar ser justo, apresentar os dois lados e concluir algo a partir disso, mas parece que esse ano resolveram desrespeitar a mim e a você que me assiste. Diga-me daí da sua casa se você concorda com estas três afirmações. Primeira, o político depende do povo. Segundo, o político é um funcionário do povo. E terceira, o político deve ser transparente a respeito do que pensa. Então, por qual razão ainda não temos um debate marcado entre os principais candidatos à presidência no primeiro turno? Eu quero saber como eles defenderão as suas propostas quando forem confrontadas, o que eles pensam a respeito de outros candidatos, como irão se defender de acordo com o que os outros candidatos pensam deles. Você pode me dizer que é uma estratégia que não vale a pena quem está no topo dar tanta visibilidade a quem está tão inferior assim? Uma situação análoga de como se fizessem um debate entre dois influencers, onde o primeiro possui 50 mil seguidores e o segundo possui 3 milhões. Todavia, meu amigo, se você pensa dessa forma, sinto lhe informar que você não tem tanta convicção assim do seu candidato. Imagina que ele possa ter alguma vulnerabilidade e que essa vulnerabilidade pode ser explorada, e sendo assim, é melhor que ele não corra o risco de perder popularidade. E aí você pode me retrucar: mas Vitor, o problema são os ataques de fake news, o povão pode não saber distinguir entre o que é verdade e o que é mentira, pode afetar injustamente a popularidade de um candidato? No que eu respondo a vocês com uma outra pergunta. Atualmente, os principais candidatos à presidência não foram sabatinados em grandes veículos de imprensa e sequer compareceram a qualquer tipo de debate. Isto resolveu os problemas das fake news? E o que acontece na realidade é o contrário. Ambos os lados estão falando tudo e mais um pouco um sobre o outro e sequer dão a possibilidade para aqueles que lhes seguem de ouvir o que o outro lado tem a dizer. Uma das visões mais clássicas sobre política, a visão de Aristóteles, diz que política é a arte da apresentação de ideias, convencimento e acordos. E a milhões de brasileiros essa oportunidade está sendo negada porque apenas uma versão da história está sendo contada. Mas Vitor, o outro lado só tem coisas ruins a apresentar, sequer vale a pena ouvir. Se são ideias flagrantemente ruins, deixe que o candidato as exponha e por elas mesmas ele padecerá. E se o povão não souber localizar onde as ideias ruins estão, deixe que o seu candidato elucide, aponte onde estão os erros e o resultado será o mesmo. Mas Vitor, vai ser injusto se 2 ou 3 candidatos atacarem um candidato só? Quer me dizer que você e outras milhões de pessoas que apoiam um candidato conseguem perceber uma injustiça, mas ninguém fora da bolha de vocês irá conseguir perceber? Não adianta. Qualquer coisa que se alegue para defender a ausência de debates e grandes entrevistas irá ter uma resposta que demonstra o erro dessa ideia. Honestamente, eu acho que deveria ser obrigatória a exposição dos principais candidatos. Afinal, você também concordou comigo lá no início do vídeo que o político ele é um funcionário do povo, ele depende do povo e ele deve ser transparente a respeito do que pensa. Se já chegou até aqui, por favor, curte o vídeo que irá ajudar bastante e te peço para que acompanhe até o final, que tem bastante coisa relevante para ser falada e eu acredito que você vai gostar bastante. Mas não esquece de curtir o vídeo, tá? Um lulista ou um bolsonarista só irá conseguir explicar de maneira convincente a ausência dos seus candidatos em debates no primeiro turno se ele admitir ao seu interlocutor de que o seu grupo político é mais parecido ou é uma seita. Veja, se alguém não admite que os membros do seu grupo dialoguem com o eventual adversário e os seus seguidores, é uma característica de seita. Se alguém relativiza e dificilmente expõe os erros do próprio campo porque isso seria favorecer quem não está no grupo, é uma característica de seita. Se todas as informações verdadeiras só estão contidas dentro do próprio grupo e nunca fora dele,
é uma característica de seita. Grupos políticos legítimos são criados para combater e conquistar. Seitas são criadas para estabelecer uma ideia e mantê-la. Grupos políticos atacam porque seus membros são esclarecidos do que querem alcançar individualmente e se juntam, tornando o grupo político apenas um meio para alcançar esse fim. Enquanto seitas atacam porque querem se estabelecer como a única ideologia verdadeira. Não é o esclarecimento que move o ataque dos seus membros, e sim o fanatismo deles. Um grupo político entende que, por vezes, para alcançar algo, será necessário abrir mão de alguma coisa importante. E para o grupo continuar existindo, os seus membros precisam ser convencidos e aceitar de maneira consciente a mudança. Uma seita não aceita recuar de nenhuma de suas posições, e se a posição muda, não é necessário uma explicação convincente. A ideia é imposta e ou os membros aceitam e permanecem no grupo, ou estão fora e se tornam inimigos. Um grupo político luta para expandir os valores compartilhados de seus membros, enquanto numa seita, os seus membros abrem mão dos seus próprios valores para defender um valor que lhes é imposto. Eu, particularmente, enxergo como um escárnio o que está acontecendo, porque me parece que nem o Lula e nem o Bolsonaro estão travando uma guerra com o intuito de vencer o adversário. Me parece que a guerra está sendo travada para manter a própria guerra por tempo indefinido. E digo mais, um estado de guerra ou de clima de guerra constante é perfeito para a existência de seitas, porque todos aqueles que estão fora do grupo podem ser potenciais inimigos e nenhuma informação verdadeira reside fora do grupo, somente dentro dele. Então todos os seus membros são guiados pelos que os líderes dizem. Não estou dizendo que são, mas se fossem uma seita de certeza, eu ficaria contente se eu notasse que um lado quer destruir o outro. E se esse fosse o caso de fato, que um está tentando destruir definitivamente o outro, o Lula e o Bolsonaro estariam debatendo todos os dias, dando entrevistas todos os dias sem se importar a quem, porque é guerra e é necessário confrontar o adversário face a face desde o primeiro dia de campanha. Infelizmente não é o que percebo. A guerra é declarada publicamente tanto por Lula quanto por Bolsonaro, mas parece que a guerra é mantida por ambos somente para alienar seus membros a partir de um ódio a um inimigo em comum. O objetivo, portanto, não é eliminar o inimigo e assimilá-lo. O objetivo é usar o inimigo para justificar todos os seus atos como legítimos. Do contrário, os próprios lulistas e bolsonaristas estariam pressionando seus líderes para enfrentar sucessivas batalhas contra o seu inimigo, e não acovardados esperando um único dia do mês para lutarem através do voto e seja o que Deus quiser. E toda essa situação me lembrou um livro. Na obra 1984, o autor George Orwell descreve um governo ditatorial que utiliza a guerra como uma ferramenta para manter poder e controle sobre a própria população. E ele diz o seguinte, abre aspas, interrompa o contato com o mundo externo e com o passado, e o cidadão desse grupo é como se estivesse no espaço interestelar, que não tem meio de saber qual direção é acima e qual é abaixo. Os líderes de grupos como esse são absolutistas como os faraós e césares nunca puderam ser. E no mundo fictício deste autor, o principal lema do partido é guerra é paz. Por favor, curte esse vídeo. Essa foi apenas a minha análise, a sua curtida irá ajudar bastante e também fique à vontade para participar da discussão deixando o seu comentário, seja uma crítica, seja uma concordância, seja um acréscimo de pensamento, seja um outro tópico que você queira levantar. Ademais, eu agradeço a sua atenção e muito obrigado. Siga a nossa página no Instagram, é o @professorvitorpires. Toda semana terá um vídeo novo aqui. Este é o nosso retorno. Eu estava com muita saudade de vocês e até a próxima resenha.